Olá pessoal que acompanha a resenha do Gibi, tô de volta aqui após aí um período aí sem estar gravando vídeos, né? E nós vamos falar aqui nesse vídeo aqui sobre essa edição aqui, ó, Tex, edição histórica número 97, uma história que foi uma revista que foi publicada no Brasil pela editora Mitos em agosto de 2016 e é sobre ela que eu vou falar aqui nesse vídeo. Para quem está acompanhando no YouTube, não estranhe o formato do vídeo, esse formato em pé, porque esse vídeo também estará disponível lá no nosso Instagram, o Instagram Resenha do Gibi. O link lá para você seguir nosso Instagram também está aqui na descrição. Então esse vídeo está tanto no canal do YouTube quanto também no Instagram, por isso que eu estou fazendo ele nesse formato aqui. Então vou falar um pouco aqui dessa história aqui, a história chamada O Tesouro de Victório, que é uma história assim que eu posso dizer que é uma história diferente do Tex, né? É uma história um pouco diferente, né? E eu vou explicar para vocês por que eu achei isso. E é uma história em que o Tex, ele e o Kit Carson, meio que eles são coadjuvantes dessa história, né? A história, por incrível que pareça, não gira. Eles não são ali os personagens que vão ter uma atuação decisiva, né, no desfecho da história, como são as histórias do Tex. Eles ali meio que funcionam como os coadjuvantes. Nessa história que eu achei que o Tex ele tá sempre pelo menos um passo atrás dos vilões, né? Os vilões sim, que acabam se tornando os personagens centrais da história e a história praticamente se gira em torno deles. E o Tex e a situação dessa história, né, também é uma coisa assim que me chama a atenção. A história se resolve, né, sem a intervenção do Tex e do Carson. Como eu falei, o Tex, a impressão que eu tenho é que o Tex ficou sempre 1, 2, 3 passos atrás das pessoas que ele estava perseguindo. E quando o Tex chega até eles, a situação já está resolvida. O Tex não tem que fazer absolutamente nada. É uma história que o Tex assim praticamente não dispara um tiro, né? E também não há como, é comum nas histórias do Tex, aquele enfrentamento com os vilões da história. O Tex ele não chega a se encontrar com os malfeitores, né? Então esse foi um ponto dessa história assim que me chamou bastante a atenção. Essa história começa, deixa eu ver se pelo celular aqui dá para mostrar, né? Vou mostrar aqui a primeira página que traz aqui o nome da história, O Tesouro de Victório. São textos do Gianluigi Bonelli, os desenhos são do Lettere e a capa, nessa capa aqui, que também aparece aqui um índio aqui, o Jack Tigre, eu creio que seja o Jack Tigre nessa capa aqui, mas o Jack Tigre sequer aparece na história, nessa capa aqui, que tá muito bacana, muito legal, é do Cláudio Villa. E como é que essa história começa? Essa história começa com o bando do chefe Apache, o Victório. Ele está sofrendo uma emboscada, né? Ele liderava ali um bando ali que aterrorizava ali a fronteira ali com o Novo México. Ele costumava se refugiar no México, mas no começo da história ele sofre uma emboscada e acaba sendo morto, né? Então o Victório morre logo no começo da história, logo nas primeiras partes ele acaba sendo morto ali no confronto com os casacas azuis. E aí o feiticeiro Nana, né, que é um índio e braço direito do Victório, ele jura vingança, né? Ele jura se vingar, vingar a morte do Victório. E aí ele junta um bando também e sai tocando terror durante alguns meses ali na região da fronteira entre o El Paso, o Novo México e os Montes Chiricahuas, né? Ali ele fica tocando terror, só que os casacas azuis combatem ele e ele, depois já com o bando praticamente esfacelado, ele vai lá, volta para a aldeia dele, né? E fica ali num período ali recluso, né, na aldeia dele. Nesse meio tempo, dois bandidos, né? Dois bandidos assim, os bandidos da história, que é o dono do salão, o Steve Crater, que é o dono do salão, e também o Ben Hanning, que ele é um médico sem escrúpulos, né? Eles ficam sabendo que o Victório juntou um grande tesouro, um valioso tesouro que está escondido no deserto e que o Nana, né, o feiticeiro Nana, ele tem o conhecimento de onde está escondido esse tesouro. Então esses dois vão atrás do Nana, né, para tentar fazer com que ele fale onde está escondido o tesouro. Nesse meio tempo, o Tex, preocupado com o Nana, porque o Tex ele acredita que o Nana é uma pessoa do bem, né? É um índio do bem,
mas que por conta da raiva, né, pela morte do Victório, acabou indo para o caminho, virou um criminoso, e ele tenta ir atrás do Nana para impedi-lo de que ele continue, né, os seus ataques, né, para que ele pare os ataques, para que ele não continue mais tendo liderando bandos que fazem saques a diligências, assaltos, enfim. Então o Tex e o Kit Carson saem atrás do Nana para tentar convencê-lo a parar com esse tipo de ação. Só que, como eu falei, o Tex está sempre um passo atrás do índio e dos malfeitores, né? O Steve Crater e o Ben Hannig, eles conseguem encontrar o Nana, ele está lá na aldeia dele, né? Eles convencem o Nana a ir com eles para um outro lugar, e no meio do caminho, né, o Nana acaba sendo feito refém por eles e ele é torturado, né? Inclusive colocam a mão do índio na fogueira, o índio fica com a mão bastante machucada por causa das queimaduras. O médico dopa o Nana por várias vezes, né, para tentar fazer ele falar, né? E o Nana, resistente ali, quase morrendo, tenta ainda guardar o segredo, né, onde está o ouro lá, o tesouro do Victório. E a história se desenrola nisso, né? Os dois malfeitores torturando o índio psicologicamente, através de drogas e também, né, de maneira física, tentando fazer com que ele fale. O Tex e o Carson seguindo a pista dos dois, né? Depois eles descobrem, eles chegam até a aldeia do Nana e descobrem que o Nana saiu com dois brancos, né? E aí o Tex está sempre na caça dos três, né? O Tex e o Kit Carson na caça dos três, só que os três estão sempre ali com uma vantagem à frente. E essa história vai se desenrolando até que num determinado ponto o Nana até acaba morrendo, né? E aí os dois malfeitores acham o tesouro, mas não tem como, não tem muito tempo para desfrutar, né, do tesouro, né? Eles acabam ali acontecendo fatos até um pouco tanto quanto sobrenaturais, né, com esses dois. E aí eles acabam mesmo também tendo um desfecho trágico, né? Não vou aqui querer dar spoiler para dizer o que aconteceu com ele, né? Porque de repente vocês querem ler a revista. Mas quando o Tex chega até os dois, né? O Tex no meio do caminho descobre, né, que o Nana acabou morrendo. E aí, quando o Tex e o Carson chegam na cidade onde está o Steve Crater e o Ben Hannig, a situação já está resolvida, né? Então o Tex não tem muita coisa a fazer, ele e o Kit Carson. Então foi uma história curiosa, né? Que o Tex e o Carson dessa vez chegaram atrás, né? Não conseguiram o enfrentamento com os malfeitores. Então, de início, né? Saber minha opinião sobre a história. De início eu achei a história assim um tanto quanto parada, né? Não teve aquela dinâmica, aquela intensidade que costumam ter as histórias do Tex, né? Eu num primeiro momento não gostei da história, achei que a história tinha sido fraca, mas depois, refletindo, analisando bem, eu entendi ali que talvez o Bonelli ele tenha meio que tirado nessa história um pouco o foco do Tex, né? Colocou mesmo o Tex como um personagem ali, opinião minha, né? Como coadjuvante, e focou mesmo a história nos três, né? No Nana e nos dois malfeitores. Então foi uma história que o Tex ele não foi a estrela do enredo, né? Ele ficou mesmo como um personagem secundário. Daí eu comecei a ver a história sobre esse ponto de vista, comecei a achar um pouquinho mais interessante, até pelo desfecho que teve depois, né? Teve ali umas pitadas assim de algo sobrenatural, né? Mas assim eu achei bem interessante o desfecho que a história teve. E, né, também assim algo que foi diferente, né, que saiu um pouco da curva, que é a situação sem resolver, sem ter a intervenção direta do Carson, ou do Tex, ou do Jack Tigre, enfim. Não teve intervenção direta aí dos personagens principais de Tex. Bom, e agora eu quero saber a opinião de vocês, né? Se vocês leram essa história, né? Se vocês já tinham conhecimento dessa história aqui, o Tesouro de Victório. Eu aqui nessa revista aqui, eu não vi, não tá escrito aqui, pelo menos eu não achei, quando essa história foi publicada originalmente, né? Eu vou pesquisar, né? Depois, para quem estiver ouvindo no YouTube, eu vou deixar aqui nos comentários, né? Porque geralmente eu sempre costumo trazer essa informação de quando foi publicado na Itália, de quando saiu pela primeira vez no Brasil, mas pelo menos aqui nessa revista não veio essa informação. Então assim que eu tiver conhecimento eu vou deixar no YouTube aqui nos comentários. Eu quero saber de vocês, a opinião de vocês, né? Quem leu a história, né? Se gostou, se concorda comigo, se discorda também pode falar numa boa. E quem não leu, se ficou curioso para ler, né? Então deixa aqui nos comentários
né, na opinião de vocês. Por enquanto eu vou ficando por aqui, um forte abraço a todos e até a próxima, valeu!